Bom, sejam bem-vindos ao segundo vídeo. Nesse vídeo, nós continuaremos a falar de programação linear, mas estamos dando continuidade ao vídeo 1, que está na descrição. Bom, agora nós vamos falar do mesmo exemplo que citamos no primeiro vídeo, só que agora a gente vai falar do método simplex e do método através de softwares computacionais, que é um outro jeito de resolver aquele mesmo problema. Dando início, o método simplex. O método simplex é um procedimento geral para a resolução de problemas de PL, que é programação linear. Foi desenvolvido em 1947 por George Dantzig. É um método interativo, é um algoritmo utilizado para achar algebricamente a solução ótima de um problema de programação linear. Falando agora dos teoremas básicos para a utilização do método simplex. Teorema 1. O conjunto de todas as soluções do modelo de programação linear é um conjunto convexo, cujos vértices, os pontos extremos, correspondem às soluções básicas viáveis. A gente viu através do método gráfico que os vértices, que é o que diz o teorema 2, um dos vértices ele é a solução do problema, a solução ótima do problema. Falaremos então de alguns passos para a utilização do método simplex, né? São os seguintes. Primeiro, achar uma solução compatível básica inicial. Segundo, verificar se a solução atual é ótima. Se for, pare. Caso contrário, siga para o passo 3, como é um processo iterativo, é em passos. Terceiro, determinar a variável não básica que deve entrar na base. Quarto passo, determinar a variável básica que deve sair da base. E quinto passo, achar a nova solução compatível básica e voltar ao passo 2. É um método iterativo, como dissemos. Como um formalismo matemático, temos a definição geral da programação linear utilizando o método simplex. A gente quer maximizar, como dito no vídeo 1, uma função z, função objetiva, função lucro, através de coeficiente e variáveis, onde a gente pode escrever numa forma matricial. Como um exemplo, só a forma de ilustrar, assim como tivemos no exemplo 1, a gente tem uma função lucro que é a z, igual a 3x1 mais 2x2 mais 5x3, onde ela está sujeita também às restrições. Onde dissemos no vídeo 1, a programação linear em si, ela é um problema de otimização, onde usamos máximos e mínimos, mas sujeita às restrições. Primeiro passo, então, é a gente transformar esses sistemas de desigualdades lineares em sistemas de equações lineares. Para isso, a cada uma das desigualdades, uma variável não negativa vai ser chamada de variável de folga. Observação. Tem-se tantas variáveis de folga quanto forem as restrições, ou seja, 4 restrições, 4 variáveis de folga. E aqui um formalismo matemático como as representações dessas variáveis de folga. Assim a gente tem um sistema de inequações transformados em um sistema de equações. O segundo passo, a partir de transformarmos as inequações em equações, é a gente colocar essas equações em forma de tabela, onde podemos ver através do exemplo essas equações tabeladas. Terceiro passo, a gente vai determinar uma solução inicial viável. Pode ser demonstrado que a solução ótima de um problema de programação linear é uma solução básica para um sistema de m equações e n incógnitas. Ela possui m variáveis diferentes de zero e variáveis iguais a zero. As variáveis diferentes de zero são chamadas de variáveis básicas, e aquelas iguais a zero são as variáveis não básicas. No método simplex, escolhe como variáveis básicas aquela cuja coluna aparece um valor igual a 1 e os demais igual a zero. Quarto passo, a gente tem que verificar se a solução é ótima, é isso que a gente está buscando. Então a gente examina os valores dos coeficientes das variáveis não básicas na primeira linha, no exemplo, linha z, e concluir: a. Se todos os valores forem positivos, a solução é ótima e única. B. Se aparecerem valores positivos e alguns nulos, a solução é ótima, mas não é única. C. Se aparecer algum valor negativo, a solução não é ótima. Deve-se, então, executar o quinto passo. Como pode-se verificar na tabela a seguir, existem números negativos na primeira linha. Assim, a solução não é ótima e precisa-se continuar os passos do método.
Aí está a tabela do método simplex, onde a gente tem as, as linhas, como disse, algumas linhas negativas, AB é a variável resposta, e como dito, se a solução não era ótima, a gente deveria ir para o quinto passo. Quinto passo, determinar a variável que vai entrar. Xe a gente denominou como variável de entrada. A variável que entra deve satisfazer as seguintes condições: ser igual a zero na solução atual, ou seja, deve ser não básica, ou ter coeficiente menor ou igual a zero na linha Z, na primeira linha. Possuir em sua coluna pelo menos um coeficiente positivo. Escolher para entrar na base aquela que apresentar na primeira linha, na linha Z, o coeficiente negativo de maior valor absoluto, e assim marcar a coluna na tabela. Após ter feito isso, vamos ao sexto passo, ou seja, determinar a variável que sai, x de saída, variável de saída. Calcula-se o valor de BI A e E, que seria o valor da variável da matriz resposta pelas matrizes de coeficientes para cada linha da tabela e escolhe-se para sair a variável para a qual o coeficiente tiver o menor valor não negativo, e assim marcar na matriz a linha da variável de saída. O quinto e sexto passos podem ser vistos nesta tabela a seguir, onde deixaremos um tempo para que possam visualizar o método. Sétimo passo: a gente vai calcular a nova matriz de coeficientes executando as operações convenientes nas linhas da matriz. Os coeficientes da nova matriz podem ser calculados da seguinte maneira. Primeiro, dividir todos os elementos da linha marcada pelo pivô, onde a gente escolhe esse pivô, e essa linha não muda mais. Segundo, multiplicar a linha marcada pelo fator FI, onde denominamos FI AIE sobre ASE. A gente vai subtrair a linha I da matriz, da linha marcada e multiplicada por esse fator FI, por esse multiplicador. E a gente vai substituir na coluna base a variável que sai pela variável que entra. Os resultados dessas operações na tabela anterior resultam em E o oitavo passo é repetir todos esses passos, como é um processo iterativo, do 40 ao 70 tantas vezes quanto forem necessárias, até que a solução ótima seja encontrada. O resultado final da tabela anterior aparece na próxima iteração, e como não existe mais números negativos na primeira linha da solução, a solução é ótima. O resultado é mostrado a seguir. Logo, observando essa tabela, o máximo z é 1350, para x2 igual a 100, x3 igual a 230 e x6 igual a 20. Após essa apresentação do método simplex com um exemplo genérico, como dito no primeiro vídeo, cujo o link já foi falado e está na descrição, nós vamos fazer com o exemplo do Diapeto, onde era a questão dos brinquedos que ele construía, da madeira, da mão de obra e tudo mais. Então, resolvendo o problema de Diapeto pelo método simplex, a gente otimizou para determinar a função lucro objetivo, a gente teve que z era igual a 3x1 mais 2x2. E nossa intenção era maximizar esse z, maximizar o lucro e minimizar o custo, né? Onde ele era sujeito às seguintes restrições, como visto no primeiro quadro. No segundo quadro, a gente vai começar a converter o problema para resolução em simplex, onde a gente tem a conversão do problema de programação linear na forma canônica, onde as inequações, como dito na resolução do método simplex, foram transformadas em equações. E depois disso, no quadro 3, a gente vai vendo quais são as variáveis básicas e quais são as variáveis não básicas para que sejam tabeladas. O problema, então, ele pode ser representado através dessa tabela, onde a gente vê a análise do pivô, né? A gente vê que tem linhas negativas, né, na primeira linha, então isso vai tendo que, nos passos iterativos, a gente deve achar um pivô, determinar o pivô, achar aquele multiplicador FI, a fim de tirar essas linhas negativas para procurar em si a solução ótima. Por quê? A partir do momento que a gente tem linhas negativas, né, a solução ainda não é ótima.
Deixaremos um tempo então para a visualização do que foi feito. Seguindo os passos, vemos que ainda, escolhendo outros pivôs, a gente vai tendo que fazer a troca de linhas, de colunas e tal. Por quê? A solução ainda não é ótima. Porém, a gente vê depois, eliminando através dos pivôs, que a solução se torna ótima quando x1 igual a 20, x2 igual a 60, x3 igual a 0, x4 igual a 0 e x5 igual a 20. Como não achamos, no final, nenhum número negativo na primeira linha, nós encontramos, como dito, as variáveis que levam à solução ótima. Logo, a solução do problema de Apeto pelo simplex. O objetivo era maximizar z, que era 3x1 mais 2x2, sujeito às seguintes restrições, que transformamos as inequações em equações. E a solução ótima foi quando x1, x2, x3, x4, x5 eram igual a 20, 60, 0, 0 e 20, respectivamente. Logo, como z era igual a 3x1 mais 2x2 e x1 assumiu o valor de 20 e x2 assumiu o valor de 60, tivemos que a função ótima seria quando z valesse 180, já que a restrição 4 tem uma folga de 20. Dando continuação, então, agora falaremos sobre os softwares computacionais. Bom, o uso da programação linear é recomendado para problemas com muitas variáveis e restrições a se considerar. Porque se a gente tivesse poucas coisas a se considerar, se sempre fossem problemas simples, a gente faria na mão ou de outras formas, não necessitaria do computador. Desta forma, o desenvolvimento de softwares capazes de resolver tais problemas de PL são inevitáveis. Podemos destacar, entre outros programas, o Lindo e o Excel, que podem ser utilizados como um solver para esses problemas. Aqui hoje nós vamos fazer um exemplo, o de Apeto, através do Excel. Bom, vamos lá então. A gente lembra, pelo problema dele, que ele produzia soldados e trens, e ele tinha tantas horas de carpintaria e acabamento para fazer cada um, e quanto custava de mão de obra e quanto custava de matéria-prima. Também a gente tinha o quanto ele ia ter de mínimo e de máximo que ele poderia fazer de acabamento, de carpintaria, e ele também tinha um limitante de soldados para serem vendidos. Nessa tabela, então, como a gente pode ver, foram expostos todos esses dados, para que a gente possa começar a fazer o solver desse problema. Bom, aqui é já o solver do Excel. Depois de montada a tabela, a gente vai abrir como se fosse fazer uma análise estatística, alguma coisa do tipo. A gente abre o solver e a gente vai definir o nosso objetivo. Então a gente tem que maximizar qual linha, qual coluna, e a gente vai colocar sujeito a qual restrição. Então, em cada célula a gente tinha uma restrição. Então a restrição vai ter o mínimo e o máximo. Então a gente coloca tudo bem praticamente no solver do Excel. Aqui no caso, o solver já fez a análise dos dados e ele vai dar para a gente, no próximo slide, vai ter detalhado o que foi, quais as contas foram feitas dos dados que ele obteve. Mas aqui na tabela a gente já pode ver o lucro total, o custo. Lembrando que sempre na hora de introduzir os dados a gente deve colocar tudo que for função de alguma coisa, montar na função do Excel. Por exemplo, um soldado, se for 20 vendidos, então vou ter que ter 20 vezes o valor de matéria-prima, mais 20 vezes a mão de obra, mais 20 vezes 2 horas de acabamento, tudo em função para que nada saia errado. Depois de feita a análise dos dados então no Excel, ele vai criar um relatório para a gente que vai mostrar aquilo que ele encontrou. Então, como resultado, tivemos que o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Ou seja, o nosso problema teve uma solução e nada saiu fora do normal. Então, o Geapeto maximizou o seu lucro sem ultrapassar nenhum dos seus limites iniciais. Bom,
falando um pouco das nossas referências. Não mudou muito em relação ao primeiro vídeo. Aqui. E utilizamos como livro base Matemática Superior para Engenharia. O problema resolvido através do Excel foi feito por nós mesmos e utilizamos os prints só para a criação do vídeo. Lembrando também que esse problema do Giapeto que foi resolvido foi pego em uma dessas referências. Agradecemos a atenção, até o próximo vídeo.